Olá, seres maravilhosos desse planeta que tá sempre procurando um jeitinho de se destruir em nome de alguma causa ou causa alguma. Meu nome é Julia Brasolin, tá começando mais um episódio do quadro W Espacial aqui do podcast Missões do Planeta, e dessa vez eu fiz uma lista de 10 filmes de fim do mundo, entre aspas. Calma que eu vou explicar os critérios de escolha de cada um e que sirva aí também de dica pra assistir caso você ainda não tenha visto esses filmes. Tava na hora de voltar com o top 10 e por que não? Já trazendo lista de filmes do tipinho de gênero que sempre começa destruindo os Estados Unidos e no máximo ali o nosso Cristo Redentor. O planeta Terra sairá ileso das crenças humanas que cria e destrói? Vamos fingir que sim. Então, bora de bunker e comida radioativa. Atención a los criterios de las películas elegidas. Vamos lá. Nesse episódio top 10 eu escolhi filmes que tenham alguma coisa a ver ali com uma ameaça iminente de fora da Terra e que não necessariamente precisa ser de alienígenas. Ou, não, pode ser também. Ou que a Terra, a natureza meio que se tornou uma ameaça para nós seres humanos, ou que eu simplesmente quis colocar nessa lista mesmo. Lembrando que a ordem não tá do melhor pro melhor. Ou tá. Inclusive, não fica triste não se o seu filme favorito ficou de fora. Você pode me julgar à vontade, mas eu trouxe filmes que eu já assisti e no final ainda trago aqueles que poderiam ter entrado na lista, mas eu quis deixar de fora. Falando nisso, deixe aí nos comentários, caso você esteja ouvindo a gente lá no Spotify, qual filme ficou faltando e por quê. Em 10º lugar, Fim dos Tempos. Ou The Happening em inglês, o filme do Shyamala traz um professor com problemas no seu casamento, tendo que fugir para algum lugar a salvo, né? Visto que tem alguma coisa ali que tá atacando a civilização. São terroristas? Alguma arma militar? O filme americano, que traz Mark Wahlberg, que eu também não me simpatizo muito, tenta descobrir o que tá fazendo as pessoas tirarem suas próprias vidas do nada, causando um colapso jamais visto. Com cenas um pouco fortes e tensas, interpretações forçadas do elenco, exceto do John Leguizamo, e que tá benzando o papel. E eu tinha assistido, acho que era, sei lá, tinha passado na Globo de madrugada. Eu lembro pouquíssimas coisas de quando eu assisti pela primeira vez. Eu tinha ficado com um pouco de medo depois que eu vi o filme, porque tudo que eu olhava em volta eu tinha medo. Aí você me perguntou, mas por quê? Porque quem ataca eles no filme são elas, as plantas. A farofada que é esse filme, olha, eu já vi piores. Uma coisa é certa, Mr. Shyamalan, que é o diretor, né, não faz filmes do meu agrado. Tá, talvez no máximo Sinais. Sinais é um bom filme, mas também só porque aparece aquele ET bizarro e assustador aqui no Brasil. E eu não curto muito esse sentido. Eu acho legal, mas. Mas, em The Happening, esse aqui ele acertou em cheio. Acontece que surgiu tipo um arbovírus em que passa de planta para planta, seja árvore, mato, grama, o que for, e que se espalha com vento, como se fosse uma forma de comunicação ou algo assim. Se essa brisinha pegar em você, já era. Você vai de samambaia na certa. Uma das melhores cenas do filme é quando eles encontram uma casa, entram nela para procurar comida, telefone, sei lá, e o cara congela quando ele vê na cozinha um vaso de planta. Aí, né, o mocinho vai morrer. Mas sorte que a casa era aquelas casas modelo, né, pra vender lá nos Estados Unidos, e então a planta era falsa, era de plástico. Me lembrou que nesse copia, mas não faz igual que sempre foi Hollywood, tem um filme recente que abalou os Netflixers, chamado O Mundo Depois de Nós, que tem mais ou menos essa pegada aí de suspense. Mas, enfim, dos tempos, a Zoe de Chanel interpretando mais do mesmo, né? E tá aqui em 10º lugar só porque eu adoro esse filme ruim. E porque o começo do filme traz uma explicação tentando ser o mais científica possível pro absurdo que vem em seguida. O segredo do filme tá em você sobreviver até o final, vendo o mundo com medo de plantas, e pra piorar um gancho que na época acreditaram acho que seria uma continuação do filme. Eu espero que não. Nunca. Em 9º lugar, Seek a Friend for the End of the World. Um filminho tranquilo que dá aquele nó na garganta em Procure Seu Amigo pro Fim do Mundo, um cara decide ir atrás da ex-mulher dele, que deixou ele, né, eles se separaram prestes ali a acabar o mundo. Acontece que um asteroide enorme tá chegando, falta só alguns dias pra catástrofe global,
E ele é impulsionado pelo seu amor, ou que acha que tá apaixonado, ele acha que é amor, de recuperá-la de volta, ou pelo menos acertar as coisas. Só que durante esse caos todo que vai tornando, né, vai se tornando a sociedade aos poucos, a gente tem aquela galera que tá feliz, aquela galera que já aceitou que vai acabar tudo, né, a morte iminente, e os que levam a vida como se nada tivesse acontecido. Dodge, que é interpretado pelo Steve Carell, né, que é o cara lá, o Michael do The Office, ele resolve pegar o carro dele e ir atrás da esposa, mas não contava que a vizinha dele, Penny, que vivida pela maravilhosa Keira Knightley, acho que assim que fala, que ela quisesse ir junto com ele depois de uma desilusão amorosa que ela teve também, se não me engano ela briga feio com o namorado dela. O filme é um road movie, não um filme de estrada, ou seja, ele passa bastante parte do tempo, assim, deles parando nas cidades, parando no bar, parando não sei aonde. Onde a gente acompanha um cara que tá triste e uma outra que é uma mina de espírito livre e que sempre vê o lado bom das coisas, às vezes, né, tenta levantar o astral, a moral dele. Eu coloco esse filme aqui porque a história acabou fazendo a gente se apegar aos personagens, menos já saber o final, já que nada pararia aquele asteroide, né? Tipo, não teria nada pra parar aquele asteroide. Então é um filme que você, tipo, o mundo vai acabar, mas a galera tá vivendo, e aí você meio que, entendeu? Acho que entendeu, né? Eu gosto desse filme, gente. Trouxe no lugar. Em oitavo lugar, 2012. Esse filme aí, amado pelos chapéus de alumínio e abraçado por aqueles que só queriam que o mundo explodisse de uma vez em 2011 e 2012, é mais um filme do diretor incógnita, Roland Emmerich. Eu acho ele uma incógnita, porque eu nunca sei se ele tá fazendo um filme da zoeira, se ele tá levando a sério, né? Ou se só quer levar entretenimento e alegria pra galera, disfarçada de uma colherada goela abaixo da mais pura teoria de conspiração. Mas antes de mais nada, contexto. Eu era uma rebelde Júlia ali na sexta série, sétimo ano, mais precisamente em 2009, quando um amigo meu, o Luiz Gabriel, provavelmente você nem ouve esse podcast, mais um abraço. Ele veio me contar sobre o calendário maia. Acho que foi por causa das aulas de geografia ou de história que o assunto surgiu. E ele sempre foi um poço de conhecimento também. Eu aprendi muita coisa com aquele jovem rapaz. Eu tava na vibe de estudar astronomia, igual uma doida naquela época, em preparar pra OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E mesmo sabendo que eu não iria, né, tão bem naquele ano, meu foco era fazer por experiência, pra ir com tudo em 2010, né? Aí, quando eu tinha uns 13 anos, com quase nenhum acesso à internet, já que eu ia pra Lan House vez ou outra, e só pra ver clipes no YouTube e ficar jogando no Clique Jogos, eu decidi prestar atenção no caro Luiz, e eis que a ideia do mundo acabar em 2012 me despertou uma ansiedade jamais sentida até então. E então eu comecei a vasculhar livros na biblioteca, revistas e nada. Sempre mais do mesmo. Os maias previram que o mundo poderia acabar em 2012, mas nada. Quem traduziu isso? Como traduziram? Como chegar a essa informação? Por quê? Aí, pra piorar, o Luiz estava também, né, uma grande fonte de informações sobre filmes e fornecedor de empréstimos de DVDs piratas, me disse que ia sair um filme sobre isso. Um adendo sobre o Luiz, e espero que ele não se ofenda de eu falar tanto aqui, ele tinha um senso de humor muito peculiar, tanto que ele ria com qualquer informação que ele trazia para as pessoas. Então, eu nunca vou saber se ele estava se divertindo em falar isso pra mim, né, sobre o filme e sobre a ideia do mundo acabar em 2012. Mas voltando. Aí, veio o filme e eu assisti, tipo, umas 10 vezes. Porque a explicação científica dos polos da Terra se inverterem não fazia sentido. Eu tentava pegar os argumentos e fuçar nos livros, porque, meu, eu tava estudando já pra UBA, eu já tava. Aí eu acho que eu já tava em 2010 pra 2011. E eu estudava, tipo. Mano, eu entrava dentro dos livros e não voltava. E aí eu ia atrás do professor no corredor pra perguntar sobre os polos magnéticos, perguntava sobre se tinha mesmo como se inverter ou não, se. Perguntava pros professores de história sobre calendário maia, essas loucuras. Inclusive, anos depois, já mais velho, eu comecei a dar risada, né? De quem acreditava nisso, porque eu sempre digo que busque conhecimento e não conhecimento. E faz todo sentido pra uma criança de 12, 13, 14 anos acreditar nessas coisas. Mas um marmanjo de, sei lá, mais de 20, eu acho que não, né? Um outro motivo que tanto assisti esse filme e é por isso que eu trouxe ele pra esse Topperson, são as imagens. A ideia de uma tsunami absurdamente enorme que inundaria o planeta todo me deixava maravilhada e ao mesmo tempo atônita. Eu sempre amei ver ondas gigantes lá de Portugal, vídeos de navios em alto mar. Eu moro numa praia. Então pensar num planeta ficar completamente oceânico me assustava e me admirava. Então aquelas imagens drásticas de terremotos, vulcões e de tsunamis que estavam no filme, né, ganharam espaço no meu coração adolescente. Junto com John Cusack, que também tá no elenco.
O filme, pra quem não viu ainda, traz um cara que se separou e trampa de motorista de limusine pra um rico lá. Aí ele fica sabendo que o mundo vai acabar com a ajuda do seu amigo que trabalha no governo dos Estados Unidos e decide ir atrás da família dele pra salvar eles, né? Acontece que o cliente dele, né, o ricaço, é um russo lá, podríssimo de rico. E tem umas pastagens super especiais, sabe? Os bilhetes dourados, pra entrar numa arca que vai salvar todos os bilionários barra trilionários da Terra. Aí ele quer dar um jeito de salvar a família, conseguindo acesso clandestino na barca, né? Pelo seu patrão. Até hoje eu tenho sonhos, deixaram já de ser pesadelos, que já é tão comum, com tsunamis, e vocês imaginam a minha alegria quando, de fato, em dezembro de 2012, contrariando toda a mídia tradicional, caiu nessa teoria infundada de uma interpretação errônea do calendário antigo para Dedel, o mundo de fato não acabou. Em sétimo lugar, Não Olhe para Cima. A interpretação de milhões que esse filme trouxe, provocando uma enxurrada de comentários nas redes sociais, quase que obrigando até os menos opinativos a falarem sobre o filme, Não Olhe Pra Cima ganhou o sétimo lugar. Dirigido por um meus diretores favoritos, e essa opinião pode mudar a qualquer instante, Adam McKay, dos filmes O Âncora, Tudo por um Furo, A Grande Aposta, envolvido no canal Fun or Die, e até mesmo na minha amada série Succession, veio com uma proposta pensada anos antes da pandemia de Covid-19, mas que acabou trazendo diversos pontos retratados como metáfora que se encaixam em outras problemáticas relacionadas com o negacionismo científico. Inclusive, já existe um episódio inteirinho aqui no podcast onde eu falei sobre Não Olhe Pra Cima. A gente teve entrevista no episódio também. E com os apoiadores espaciais da Missão Exoplaneta, a gente assistiu o filme Não Olhe Pra Cima, olha só. Então, caso vocês queiram ouvir depois desse episódio, fica a dica. No filme, 2 astrônomos descobrem que tem um asteroide Planet Killer vindo em direção da Terra e que os dias aqui estão contados. Eles tentam de todas as formas convencer as pessoas, incluindo e começando pelo governo dos Estados Unidos, e eles não são levados a sério por eles. O presidente tira sarro, o filho da presidente também tira sarro. Eles estão desesperados, pois o tempo está passando e as pessoas não acreditam no que eles estão dizendo, mesmo com dados e explicações o mais claras possíveis. Inclusive a presidente do país, que é interpretada pela Meryl Streep, incrível Meryl Streep, eles tiram sarro o tempo todo e eles se aproveitam daquela situação para movimentar o eleitorado para ajudar ali na reeleição. Então, com uma clara alusão à ignorância da era Trump, né, que viveu os Estados Unidos, e ainda há brasileiro que se esforçou mentalmente naquela época ali né, do lançamento do filme, para dizer que só porque a presidente estava usando o vestido vermelho era referente a uma presidente comunista, sério. Aí eles tentam, né, a televisão, bom, pensando assim, já que o governo não quer ajudar a gente, vamos pra mídia, vamos dar entrevista pra galera, né, vamos lá no, sei lá, nesses morning shows que existem aí da vida. E aí eles chegam lá e, bom, não dá muito certo, né, eles estão morrendo de ansiedade, porque eles, assim, todos estão vivendo normalmente, as notícias, tipo, estavam muito super positivas, e uma das cenas mais icônicas do filme é quando os astrônomos, eles vão, né, e acho que, se não me engano, não sei se é cientista ou cientista que surta durante a entrevista, e eles não sabem o que fazer, sabe, eles não são levados a sério de jeito nenhum. Assim, tem até a versão caricata do bilionário dos foguetes, né, preocupado em tirar a terra só os ricos, e a versão super legal dos redneck lá pró-armamento dos Estados Unidos, que dava tiro pra cima acreditando que as balas iam acertar asteroides, sabe? Mas paralelos à parte, o McKay teve a intenção nesse filme de comparar com o que a Terra tá adiante, só que nessas mudanças climáticas. E a inanição dos governos mundiais, mas principalmente ali, né, dos Estados Unidos, e como a gente não leva isso a sério. Só lembrar recentemente com o recorde de calor de 2023, o Jornal da Manhã da Globo trazendo 2 jornalistas rindo felizes sentados no estúdio, numa cadeira de praia, enquanto no Rio de Janeiro as pessoas estavam presas em ônibus e trens para ir trabalhar, mas a imagem do telão era de pessoas felizes na praia aproveitando o calor extremo. Só que, coincidentemente, quando lançou o filme em 2021, o mundo passava por uma pandemia global, como bem lembramos. Então a analogia do asteroide com as mudanças climáticas só ficou óbvia ou para aqueles que já tinham mais informações sobre o propósito do filme, porque me recuso a acreditar que ficou claro. Então eu digo isso porque se o filme fosse lançado em 2021 e não tivesse uma pandemia, aí sim eu super concordo que dava para traçar assim esse paralelo. Então convenhamos que 2 cientistas tentando alertar um governo negacionista e os jornais de que não tá nada bem e que muita gente vai morrer era exatamente o que estava acontecendo durante a pandemia. Mas sim, eu concordo que também fala sobre mudanças climáticas. Acho que deu pra ficar claro, né?
Em sexto lugar, Independence Day. But from annihilation, we're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Simone, pontos fortes, pontos fracos do filme. Esse eu só fui ver depois de adulta porque ver trechos na televisão acho que não conta, né? Enfim, vou falar a real aqui. Filmes de invasão alienígena ou abdução não me convence, acho geralmente muito chato quando eles se levam a sério. Mas, contudo, entretanto, adoro Independence Day. Independence Day é um dos pouquíssimos filmes, ao lado ali de Paul e Mil Homens de Preto, que fala sobre invasão alienígena que eu consigo achar legal porque abraça o humor. Se abraçou o humor pra mim, já é um ponto. Falando em MIB, Will Smith tá em Independence Day e você quer coisa mais foda do que o Will Smith dando murro na cara de um alienígena no meio de um deserto dizendo bem-vindo à Terra? Welcome to Earth. Inclusive, o ponto forte do filme é o Will, mesmo que tenha ótimos personagens, coisa difícil de se ver em blockbusters hoje em dia. O presidente do Bill Pullman é carismático, o cientista do Jeff Goldblum é um primor, sem falar do que faz ali o pai dele, o Judd Hirsch. Ótimo elenco com roteiro divertidíssimo, onde naves enormes alienígenas resolvem estacionar na atmosfera da Terra em alguns pontos pelo nosso planeta. Ataques começam a ocorrer e cabe aos protagonistas tentar botar os bichos pra correr. A ameaça global do fim dos tempos é um tudo ou nada angustiante. Tem Área 51, tem alienígena sendo preso, não lembro se foi zoomado. Tem batalha de aviões e tirinho, viagem espacial e, claro, discurso de incentivo. Agora, imagina de quem é esse filme? Dele mesmo, Roland Emmerich. Tô falando, esse cara é uma incógnita. Opa, antes de ir pro próximo filme, o cinema espacial tá de volta e eu tenho um convite pra fazer pra você que apoia mensalmente a Missões do Planeta no apoia.se/missõesdoplaneta, ou que vai começar a apoiar. Em maio, vamos assistir ao filme Duna Parte 2 em live via Discord. Bora assistir? Já fizemos uma live para ver a primeira parte na época do lançamento, agora nada mais justo que repetirmos a dose para a continuação dessa história magnífica da ficção científica, que adapta a obra de Frank Herbert, nas mãos do diretor francês Denis Villeneuve. Outro convite que eu faço é que em junho vamos ter mais um sorteio espacial, só que muito especial, com uma caixa surpresa em comemoração de 6 anos do projeto Missões do Planeta. Para participar é bem fácil, só tá apoiando aí a Missões do Planeta no apoia.se/Missões do Planeta desde janeiro de 2024. Nossos apoiadores terão sua chance de participar dos sorteios futuramente, mas poderão participar da nossa live de festa de junho. Para mais informações, se atentem aos meus e-mails, ao grupo de WhatsApp ou em nossas postagens na plataforma apoia.se/Missões do Planeta. Belezinha? Então bora voltar para o nosso top 10 filmes de catástrofe ou fim de mundo. Em quinto lugar, Guerra dos Mundos. Tá, eu posso ter sido injusta de ter adicionado Independence Day nessa lista de catástrofes, visto que logo ali, pouco anos depois, saiu o arrepiante Guerra dos Mundos. Filme de 2005 do cultuado diretor Steven Spielberg, esse filme me dá frio na espinha só de lembrar. Era 2006, quando meu tio alugou na Blockbuster, quando a gente morava em São Paulo, e meu pai colocou pra gente ver. Se eu achava que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça naquela época foi o primeiro filme de terror, é porque eu ainda não tinha visto Guerra dos Mundos. A história que por vezes se confunde na minha própria memória, porque vi diversas vezes, intercalado com o excelente Todo Mundo em Pânico 4, o Guerra dos Mundos, acompanha o pai separado Ray, interpretado pelo Tom Cruise, que tenta se aproximar dos filhos com o tempo que tem, já que não ficou com a guarda das crianças e só pode ver elas em determinados dias. O cara tá tentando ser o melhor pai possível e blá blá blá. Aí ele é pai de um adolescente e uma menina mais conhecida
como Dakota Fanning, atriz incrível. E o adolescente, minha mente explodiu quando eu abri o Letterboxd aqui pra ver quem interpretou, porque eu sabia que o rosto me tava longe, assim. Sabe quando você tá tentando lembrar o rosto de alguém e fica aquela névoa, assim, na sua mente? E aí eu fui procurar no Letterboxd e aí eu lembrei. É o carinha lá que fez o Goku no filme do Dragon Ball Live Action. Tudo indo na tentativa ok, né, dele como pai, até que uns bichos assustadores chamados tripods. Eu não consigo falar tripods sem lembrar de um iPod gigante levantando da rua, tocando umas músicas pop e de repente do nada uma mensagem dizendo que vai explodir a Terra. Desculpa, gente, eu tô com todo mundo em pânico na cabeça. Se estraga, sabe? Todo mundo em pânico estraga. Mas voltando. Os tripods invadem a Terra e simplesmente matam geral. É um banho de sangue, cidade destruída, desespero e muita correria. O filme é baseado no livro de 1897 de mesmo nome, escrito pelo autor H.G. Wells, que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Uma coisa curiosa é que, aparentemente, no livro Guerra dos Mundos, os tripods vêm de Marte. Não lembro de falar isso no filme. Só lembro que eles são bem cruéis e usam suas naves, os tripods, como naves interplanetárias, né? E possuem um raio carburizador. Não sei se você já ouviu essa história, mas em 1938, uma rádio norte-americana interrompeu sua transmissão para noticiar uma suposta invasão alienígena. Acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas acreditaram na leitura dramatizada em que Orson Welles estava lendo, já que a galera acabou sintonizando justo no momento em que parecia que, de fato, era uma notícia de uma invasão alienígena. Eu fui procurar mais sobre a história e acabei descobrindo lá no Wikipedia que, em 1971, resolveram fazer uma referência a esse ocorrido para comemorar o aniversário da radiodifusora lá em São Luís do Maranhão. Eis que também causou pânico e isso acabou até envolvendo os militares do Exército Brasileiro. Apesar que em 1971 qualquer coisa envolveu o Exército Brasileiro. Bom, inclusive fica aí de recomendação esse filme e se quiser embalar já vai no livro também. Em quarto lugar, O Dia Depois da Manhã. Outro filme que eu vi diversas vezes na TV, passando como lançamento na Globo, né, na época que lançou o filme na Globo, à noite, até perder o encanto e passar direto no repeteco da sessão da tarde até hoje. O Dia Depois da Manhã é mais um filme de quem? De quem? Dele mesmo, Roland Emmerich. E esse eu diria que estaria um tiquinho de nada mais próximo da realidade, vamos dizer assim, é um tiquinho. Até menos engraçado que os demais, nesse acompanhamos uma nova era glacial do nádegas atingindo todo o norte da América Latina. Eu posso estar erradíssima, mas não lembro de pegar toda a esfera. Não, calma. Não, aí eu tô errada. Eu tô erradíssima. Volta. Até menos engraçado que os demais, a gente acompanha nesse filme uma nova era glacial, que acontece do nada, atingindo todo o norte da América do Norte. Eu posso estar errada, mas não lembro de pegar todo o hemisfério norte. No filme mostra só os Estados Unidos. Mas eu não sei se pega. Eu não lembro de pegar Canadá, eu não lembro de pegar Alasca, eu não lembro de pegar Europa. Eu tenho que assistir esse filme de novo, gente, desculpa. De toda forma, eu acho que só acontece nos Estados Unidos mesmo. Eu acho que não acontece nada no resto da América do Norte, sabe? Tipo, Canadá, Alasca, essas coisas, acho que não acontece nada. E em relação ao hemisfério norte, eu acho que também não acontece nada na Europa, tá? Eu acho que foi só nos Estados Unidos. Eu posso estar enganada, eu não lembro, gente. Bom, Dennis Quaid interpreta o Jack Hall, um climatologista, não lembro se a formação dele era essa, é casado com uma enfermeira, ou ela era médica, que possui um filho, o Donnie Darko lá, o Jake Gyllenhaal. O jovem estudante super inteligente tem problema com o pai, não se dão bem, blá blá blá. E ele tá em Nova York porque vai participar, acho que de uma partida de xadrez, de conhecimentos gerais, porque o moleque meio que é inteligente. Mas de repente a cidade é inundada, tipo, do nada. Começa a inundar a cidade, tipo, inundar mesmo, ondas gigantes, tá ligado? Começa a chegar com uma aguinha pouquinho e depois começa muita água. E ele foge pra biblioteca com seus colegas e parte dos cidadãos da cidade que estão escapando da inundação. O problema é lidar com o frio bizarro que começa depois a se aproximar, congelando até mesmo o chão e as portas. O único jeito, então, é de esquentar, né? Se esquentar todo mundo ali, queimando o livro. A situação da cidade é assustadora. Os prédios ficaram depois embaixo de gelo, e é tanta neve que a Estátua da Liberdade tá metade para fora da neve. Muita gente morreu, tudo um caos absoluto, e os estadunidenses que sobreviveram e conseguiram se locomover estão desesperados para sair do país e fugir para o México.
A candidata PhD em climatologia e geógrafa Karina Lima, que já passou aqui pelo podcast, fez ano passado um fio no Twitter explicando um pouco o que raios é a MOC, que foi citada no filme e utilizado como recurso narrativo para justificar essa era glacial extremamente localizada. Se me permitem, e com a licença da Karina, eu vou recitar parte dos tweets dela, tão bem explicados. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem tudo completinho, né, para fazer mais sentido. Abre aspas. O filme gira em torno do colapso abrupto da MOC por causa das mudanças climáticas, que traria tempestades e o congelamento de boa parte do hemisfério norte, o início de uma nova era glacial. Quanto de realidade é nisso? A circulação meridional do Atlântico, Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC, é parte desse sistema global de correntes oceânicas, atua no Oceano Atlântico e traz água quente e calor dos trópicos para o Atlântico Norte e Europa. Mudanças climáticas afetam a AMOC. Além do aquecimento das águas, a diluição, que acontece pelo aumento das chuvas e pelo derretimento do gelo continental, principalmente da Groenlândia. A água menos salina é menos densa e menos propensa a afundar, desacelerando a circulação. Esse aporte de grande quantidade de água doce está ocorrendo muito rápido. A Groenlândia está com uma taxa de variação em massa de menos 273 bilhões de toneladas métricas por ano, desde 2002. De acordo com as pesquisas recentes, a AMOC já enfraqueceu cerca de 15% desde meados do século XX, e o IPCC calcula que é muito provável que continue enfraquecendo ao longo do século XXI. Mas uma parada completa é possível? Como isso nos afetaria? Com a parada da AMOC, haveria um resfriamento de vários graus na média do hemisfério norte, principalmente na Europa Ocidental e costa leste da América do Norte, influenciando muito no padrão de chuvas e reforçando mudanças climáticas com grande impacto na agricultura. Mas é importante ressaltar que, caso ocorresse, as mudanças não seriam tão abruptas, as iniciais seriam sentidas no decorrer das décadas, podendo persistir por séculos, e que os modelos climáticos não estão sugerindo o desligamento da MOC nos próximos 100 anos. Há muitas incertezas e pesquisadores acham ser bastante improvável o desligamento da MOC se conseguirmos limitar o aquecimento global a 2 graus, mas quando se pensa em um cenário de aquecimento de 3 graus ou 4 graus na média, os riscos aumentam substancialmente. Fecha aspas. Então é isso. O filme é bem legal, assim. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos do Roland Emmerich aí. Mas eu deixo de dica pra vocês assistirem caso você ainda não tenha visto esse filme. Coloca aí na sua lista e é isso. Em terceiro lugar, Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Uma vez eu vi um comentário sobre esse filme que acho que resume muito bem, que é assim, abre aspas. O roteiro, apesar de ser fantasioso, consegue passar credibilidade dando um cenário até plausível para uma aniquilação atômica baseada no mal entendido. Fecha aspas. A tensão da Guerra Fria criou uma analogia atemporal quando duas superpotências decidem atacar umas às outras, criando uma tensão em meio à guerra nuclear, o que coloca a Terra em ameaça constante. Doutor Strangelove, ou Como Eu Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba, é um filme do Stanley Kubrick de 1964, é uma comédia satírica. Provavelmente está na lista de muita gente como um dos filmes de comédia, um dos melhores filmes de comédia já vistos, e que meu amigo Gabriel me indicou anos atrás, e eu também não exagero em descrever esse filme como admirável. Inicialmente, o Kubrick queria fazer um filme de ação sobre a guerra nuclear iniciada por um lunático solitário carente por atenção. Mas ele reformulou o filme chamando o escritor Terry Southern para dar um toque de humor sombrio, e segundo uma publicação escrita por David Browett pro The Criterion Collection, Terry fala um pouco sobre esse convite de Kubrick. Então, entre aspas, ele me disse que ia fazer um filme sobre o nosso fracasso em compreender os perigos da guerra nuclear. Ele disse que só poderia vê-lo agora como algum tipo de piada hedionda. Fecha aspas. Eu gosto de dizer que Dr. Strangelove retrata como a humanidade é falha e torna-se perigosa contra nós mesmos, né? Ainda mais se grandes cargos de poder controlam narrativos e colocam seu ego, ignorância, falta de intelectualidade para desmoronar qualquer resquício de lógica e replicar convicções fajutas que alimentam egos frágeis demais. Seja ela sendo justificada por um motivo religioso, terras, petróleo, política ou dinheiro, tudo é desculpa para a autoafirmação dos mais fortes e massacre dos mais frágeis. Kubrick aqui foi genial, assim como o ator Peter Sellers, que vai além da atuação, né? Sei lá que é isso, se isso é possível, não sei o que ele faz ali, é monstruoso de genial. Joga teus bonequinhos de super-herói no canto um pouco, vai assistir um filme de adulto, porque esse filme que mexe com todas as estruturas e faz não só refletir, mas dá um chacoalhão mental que te faz acordar pra vida.
Em segundo lugar, Armagedon. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista aqui do porquê esse filme de 1998 tem tudo. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. 1. Petroleiros perfuradores de petróleo selecionados pela NASA por serem os melhores do mundo por saberem perfurar e encontrar petróleo, por isso escolheram eles para viajar até um asteroide gigante em rota de colisão com a Terra, para pousarem lá e perfurar o asteroide no meio e colocar uma bomba nuclear que vai fazer o asteroide dividir em duas partes, e essas duas partes vão passar cada uma para um ladinho, e a Terra no meio ela vai sair sã e salva. 2. Trilha sonora com rock dos anos 90, mais precisamente músicas da banda Aerosmith. 3. Provavelmente um dos pouquíssimos filmes que temos o Ben Affleck atuando bem e com Bruce Willis sendo Bruce Willis mais Bruce Willis ainda. 4. Um cachorrinho chamado Little Richard que só aparece em minutos do filme, mas ficou pra história. 5. Os cientistas da NASA sendo deixados de xereca por trabalhadores braçais. 6. Explosões e mais explosões, seja no espaço ou na Terra, graças ao Michael Bay. 7. Todas as nações, religiões e ideologias unidas na esperança de salvarem o planeta Terra, quase que numa live stream apocalíptica. E 8. E garantia de muito choro quando tem sacrifício do herói. Sério, se você ainda não viu Armagedon, faça sua pipoca e vai assistir e se divertir com essa desgraça catastrófica de primeira linha. Em primeiro lugar, Melancolia. Agora, falando um pouco sério, eu pensei muito se trazer esse filme pra lista ou não. Primeiro porque ele é extremamente triste. Eu não digo que é triste nível pianista ou A Vida é Bela. É um triste que, como o próprio nome diz, é melancólico. Foi além do entender e sim sentir exatamente o que o diretor Lars von Trier quis que eu, ou seja lá, quem estivesse assistindo sentisse. E não tem cena pesada, sabe? Ou explícita de violência que vai te afastar do filme, só pra deixar claro. Se você quer passar por essa experiência, meio que melancólica, aconselho não procurar nada sobre o filme e assistir sem medo. Tem disponível no MUBI Brasil, né? E infelizmente isso aqui não é uma propaganda. A história começa simples, eu vou meter aqui a superficialidade pra não estragar a história do filme. Então é uma noiva, agora já casada. Eu esqueci o nome da atriz, gente, desculpa, mas é que fez a namorada do Peter Parker do primeiro filme da versão do Tobey Maguire. Indo pra casa da irmã dela na festa de casamento, né? Então começa o filme ali, dela tendo uns percalços com o marido. A limusine, acho que prende na lama e tal, mas tá tudo lindo, tudo maravilhoso, ela tá rindo, tá feliz porque eles se casaram. E eles não estão indo pra casa da irmã dela, né? Eles estão indo pra uma mansão no campo. Tipo, uma mansão de rico mesmo, que é afastada da cidade. Toda a família dela tá lá, assim como seu chefe e pai do seu esposo. Tudo parece muito bem até que a gente vê como a depressão atinge as pessoas, nesse caso mais precisamente a Justine, a noiva. Ela quer se esconder, ela já tá cansada de todo mundo, ela não aguenta mais a festa, ela tá esgotada mentalmente. Mas a festa tá rolando, o noivo dela quer que ela reaja, né? Quer que ela se divirta, que a energia dela nunca acabe, só que a energia dela já tá lá embaixo, já acabou faz tempo. A irmã dela, a Claire, inclusive fica pressionando e culpa ela o tempo todo, né? Por causa do quadro, né? Do episódio depressivo. Bom, muita coisa acontece naquela noite, principalmente nessa parte do filme, mas foi essencial essa parte pra gente entender como ambas as irmãs vão lidar com o que tá por vir. A Justine acaba ficando na casa da irmã por mais tempo, né? O marido da Claire é muito rico e ambos possuem um filho super curioso. O marido da Claire é um astrônomo cético, até mesmo com dados científicos que se apresentam diante de seus olhos. Certo dia algo parece ser uma estrela fora do lugar, como se aquela estrela ali não pertencesse àquele lugar. O astrônomo então disse que é só um objeto, mais precisamente um planeta, que está passando por perto e que talvez se aproxime da Terra, mas que isso não vai atingir nada a Terra, né? É só um planeta errante. Então a gente acompanha essa família no meio do nada, a Justine quase que torcendo para que colida com a Terra. A Claire apavorada porque teme pela sua vida e a do seu filho e do marido. O menino tem encantado cada vez mais com a aproximação desse planeta. E as explicações e justificativas vão ficando cada vez menos convincentes, né? Que o astrônomo fica dando pra família. Eu acho que é um filmaço, eu super recomendo. Claro, não assista se você já tiver muito bad vibes. O começo do filme ele é bem demorado porque começa com uma introdução, né? Então, é uma música que fica tocando e as coisas ficam acontecendo em câmera lenta, até de fato começar a história do filme. Então, assim, já vai sendo avisado. E eu acho que é isso. Considerações finais.
Sim, existem outros filmes que também a gente pode considerar como filmes de catástrofes, como O Inferno, Vulcano, a Fúria, que mostra lá esses dois filmes, né, de vulcão despertando, jogando lava pra tudo quanto é lado. Tem os horríveis e que eu nem merecia ganhar citação aqui, que é Greenland e Moonfall. Tem também Geostorm, O Dia em que a Terra Parou e San Andreas. Também tem aqueles filmes que você considera como distopias, mas aí eu não sei o quão destruída a Terra estaria, visto que distopias geralmente tem seres humanos vivos por aí. Mas agora eu vou trazer os filmes que a galera lá do Twitter me mandou. Eu perguntei qual filme de fim do mundo onde aparentemente a Terra acaba, que vocês assistiram, se gostaram, detestaram, e eis as respostas. Nosso amigo, lá do projeto de divulgação científica Céu Profundo, o Vanderlei Mello, disse assim: 28 Days Later. Ah, tá. Esse filme. Eu acho que eu assisti. Não assisti esse filme. Blade Runner de 82. 12 Monks. Boa. Zumbilândia. Hardware. Esse eu não conheço. E Até o Fim do Mundo. Esse também eu acho que eu não conheço. Já o astrônomo Pedro Nogueira, @Nogueira_astro, disse assim, abre aspas, todos os Mad Max e a série Expresso da Manhã eu adoro. Um que a ciência era tão podre que eu não consegui gostar foi o Render Earth. Gosto de The Walking Dead, também de The Last of Us. Amava Impacto Profundo, mas não lembro da história direito. E Matrix. Não há o que dizer. Absolute Cinema. Mad Max, eles não esperam uma ameaça, por isso que eu não coloquei na lista, mas é um filmaço. Todos os filmes do Mad Max são um filmaço. Eu não vejo a hora de assistir Furiosa. Meu Deus do céu, muito bom. Adorei a tua lista. Meu amigo Vitor Rodrigues já disse assim, ó. Abre aspas. Eu gosto de 2012. Esse foi um evento na época, concordo. O Dia Depois de Amanhã, Impacto Profundo, Armagedon e o Expresso da Manhã. Tem Moonfall também, que eu achei legalzinho. Não sei se encaixa na categoria, mas eu detestei Leaving the World Behind. Esse filme, deixa eu dar uma pesquisada se eu conheço esse filme. Leaving the World Behind. Blá, 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 blá. Ah, tá, é o Mundo Depois de Nós, lá da Netflix. Boa. O Hector Lima também participou e mandou assim, abre aspas, que ele adorou, né? O dia seguinte, talvez foi o que mais me deu medo e fez pensar. Na época não tinha fóruns. A trilogia Mad Max me pegou também. O primeiro, pouco lembrado hoje, é pré-apocalíptico, com uma sociedade desmoronando. E ele odiou Presságio com Nicolas Cage pelo final quase bíblico. De fato, Presságio é um filme, assim, ruim. É um filme ruim, gente. Pelo amor de Deus, é filme ruim. Mas tem Nicolas Cage. E vale a pena assistir o filme pelo Nicolas Cage. Mas é um filme, assim, complicado, assim, é bem chatinho, assim, bem bobo. O suspense é legal, o começo do filme ali, acho que até pelo menos os 40 primeiros minutos, não sei. É bem interessante, é bem legal. Depois fica meio bobajada. Já o Maurício, @Caramelo Espinho, falou que odiei o mundo depois de nós por vários motivos. Gosto muito de Filhos da Esperança e também costumo gostar de filmes de zumbi. Boa, eu também curto filme de zumbi, gosto bastante. Até os do Resident Evil, que muita gente não gosta. Eu gosto pela zoeira, né? Pela zoeira. Eu sempre sou a favor da zoeira, às vezes. A Satânica mandou assim pra mim. 2012, achei horrível. Moonfall também, detestei. Certíssima. A querida podcaster Ana Lívia, do Quarta Parede Pod, disse assim. Dia Depois da Manhã é meu preferido de longe, e eu nem gosto muito do gênero. Também certíssima. Fab, @sol_zinho_, apostou no pesado e citou The Road de 2009 com Viggo Mortensen. Esse filme esmaga a alma. E sim, acho que é um filme que retrata muito o que seria o fim do mundo, mas necessariamente o colapso da humanidade. Esse filme é pesado. O Cristiano Conte me entregou que não lembra do final de Mars Attack, eu também não lembro, Cris, e citou que gostou de No Olhe Pra Cima. Legal. O Samuel Costa resumiu bem. Ele disse, adoro todos, por mais mentirosos que sejam. Chegando ao fim de mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Ai, como eu gosto de fazer listas. Eu já tava com saudade do Dobro Espacial. Algum filme ficou de fora? Quer me mandar a sua lista? Deixa aí nos comentários do Spotify para adicionar na minha lista do Letterboxd. Agradecimentos aos apoiadores espaciais Eleonai Moura, Marcos Oliveira, João Victor Nizer, Natália Palivanas, Masashi Noé, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telécio, Ivan Louro, Tânia Dominici, Patrick Luan, Mariela Patti e Fernanda Amarante. Um beijo. Bom, pessoal, agora eu vou me retirar, pois eu vou finalmente assistir Oppenheimer. Todo mundo já assistiu esse filme, eu sei, mas sempre deixo pra ver alguns filmes depois que o hype passa. Vou lá estourar pipoca e encontro vocês no próximo episódio em maio, beleza? Até mais!